Olá, tudo bem com você? Há poucos dias, todos os brasileiros, assim como milhares de pessoas em todo o mundo, acompanharam o caso do assassinato do brasileiro na Indonésia, Marco Archer, por ter entrado no país em 2004 com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. O ato do governo na Indonésia comoveu gente no mundo todo. Hoje nós vamos discutir aqui no programa sobre este tema polêmico. Também vamos conversar nesta edição sobre o caso da médica Virgínia Soares de Souza, acusada em 2013 de antecipar a morte de pacientes internados na UTI do Hospital Evangélico aqui em Curitiba. Depois disso, a gente vira a página para relembrar o caso do acidente promovido pelo ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, em que 2 jovens acabaram falecendo em 2009. Ainda vamos falar hoje sobre o caso dos pescadores aqui do litoral do Paraná, que foram roubados por uma facção criminosa formada por um juiz, advogados e empresários. O programa de hoje está cheio de assunto polêmico, hein? Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. O crime ocorreu em 2004 na Indonésia, país que se localiza no continente asiático. Lá é proibido por lei entrar com qualquer tipo de droga. Os avisos quanto a isso já aparecem nas passagens de avião, por exemplo. Mas o brasileiro Marco Archer queria ganhar na época $10 mil para entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. A pena, depois de 11 anos de prisão, foi a morte aos 53 anos de idade. Ele foi fuzilado sem piedade. Para conversar comigo sobre essa conduta da Indonésia, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o doutor Elias Matarassade, advogado criminalista. Tudo bem, doutor Elias? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Doutor Elias, a gente tem muito assunto hoje para conversar aqui, assuntos polêmicos, né? Como eu apresentei aqui no início do programa, mas vamos começar com esse caso da Indonésia, né? Na sua avaliação enquanto advogado criminalista, o que o senhor achou dessa conduta daquele país em levar, né, a última pena, que é a morte, esse brasileiro por ter entrado com droga lá? Veja, tradicionalmente agride os nossos tímpanos a tal da pena de morte. Muitos falam, queremos, tem que ter, mas na hora de você enxergar uma pessoa que vai ao paredão, você, no fundo, você acha aquilo uma brutalidade. Mesmo aqueles que se dizem a favor da pena de morte. Ou que cometem as maiores brutalidades, Sim, né? A nação brasileira, na história de nosso país, de nosso povo, existiu a pena de morte no passado, mas no momento da aplicação foi muito doloroso, tanto para o Estado quanto para quem presenciava aquilo. Então, na história do Brasil, mesmo no tempo de reis, enfim, do Império, eram muito raras as penas de morte aplicadas. O que tinha lá o imperador, como tem até hoje o presidente da República, o poder de comutar penas, de perdoar, de clemência, enfim. Mas hoje, pela nossa Constituição, nós temos um princípio da República que é a autodeterminação dos povos no plano internacional. Então, nós, pela Constituição Federal, temos que respeitar a autodeterminação dos povos. Ora, a Indonésia tem povo, tem território, tem um sistema político, um sistema jurídico e, como disse você, o alerta foi feito e um brasileiro, infelizmente, entrou lá e foi processado, teve direito de defesa e ficou evidenciado que ele estava realmente com droga. Sobrevém uma decisão e aí o Brasil pede para o presidente da Indonésia a clemência, ou seja, para não executar a pena de morte. No direito deles, o presidente teria também o poder de comutar a pena por uma prisão perpétua, etc. Mas o presidente, o sistema de lá, não deu ouvidos ao pedido do Brasil e acabou sendo executado o nosso irmão brasileiro, claro, cometeu um delito, mas não deixa de ser brasileiro, e suportou a pena daquele país. Nós lamentamos, o Brasil lamentou, mas nós temos que respeitar a decisão do país estrangeiro, porque nós partimos do pressuposto da autodeterminação dos povos. Ou seja, a presidente pediu que ele usasse da faculdade que ele teria de conceder clemência ou comutar a pena para uma prisão perpétua, ou coisa que o valha. Mas o apelo não foi ouvido. É
polêmico, sim. É cruel, muitos entendemos que sim. Mas nós temos que respeitar a decisão do Estado soberano. Justamente, o senhor falou sobre a Indonésia não ter aceito o pedido de clemência da presidente Dilma. Inclusive, ela chamou para conversar o embaixador, né, do Brasil lá na Indonésia. O senhor acha que essa questão da diplomacia, por não ter conseguido, talvez ela tenha achado num primeiro momento, talvez antes dessa conversa com ele, que faltou um certo empenho dele lá para ter essa intermediação? O que o senhor acha? Tem um detalhe, nós somos latinos. O latino conversa muito. O latino, as nossas leis são bastante prolixas, né? Você vê na Constituição a questão da discriminação, né? Tem lá, todos são iguais perante a lei. Ponto? Não. Lá tem. Não sendo permitida a discriminação disto, daquilo, daquele outro, de raça. Você não precisaria nem ter escrito isso. Bastaria, todos são iguais perante a lei. Ou seja, nós, o povo latino, nós gostamos de conversar. Para nós dizermos sim ou não, nós fazemos muitas voltas, muitos rodeios. E aqueles povos, não. Aqueles povos, eles têm poucas palavras. E o presidente talvez fez o seguinte raciocínio, penso eu aqui, que se ele perdoasse um estrangeiro, ou alguma clemência para um estrangeiro que entrou com drogas lá, talvez ele não se sustentasse politicamente com o seu povo. Até porque uma das maiores promessas dele de campanha era de intensificar ainda mais esse tipo de pena, né? Me parece que politicamente não era aconselhável que ele tomasse essa decisão, ele podia ficar ruim com os seus eleitores, no caso, e perderia uma sustentação no seu meio. Então ele não era obrigado a arriscar a sua carreira política violando um preceito legal e uma decisão judicial do seu país. Agora, doutor Elias, esse caso, houveram outros também naquele país de pessoas que entraram com droga lá e que foram, tiveram uma pena, cumpriram aquela pena, mas foram absolvidos da pena de morte, né? Nesse caso, junto com esse brasileiro, se não me engano, foram mais 5 pessoas que foram assassinadas também, de outros países, como da Holanda, por exemplo. Nenhum deles teve essa clemência, todos foram executados nesse último fim de semana. Mas por já ter havido no histórico pessoas que não foram assassinadas, esses 11 anos, no caso do brasileiro Marco Archer, já não teriam sido, igual o senhor falou, tem que respeitar a decisão daquele país, né? Mas para quem está de fora, isso é tão duro, né? É tão pesado. A nossa formação é de direito romano. E o juiz romano, quando ia julgar um estrangeiro, ele julgava o estrangeiro de acordo com as leis do país do estrangeiro. Ele perguntava, sub que leges vivere, sub que lei você vive, e julgava a pessoa de acordo com a lei do país de origem. Mas isso são tempos clássicos lá. Se a violação fosse de tal porte que ofendesse, digamos, o direito das gentes, que eles chamavam, né? E também o direito romano, aplicava-se o direito romano ali, para aquela pessoa do estrangeiro. Mas, infelizmente, os tempos são outros, as avaliações são diferentes, porque temos culturas diferentes, mas uma coisa é certa, o respeito à decisão de um país soberano. Ninguém é obrigado a ir para a Indonésia, 2, ninguém é obrigado a ir com drogas para a Indonésia. Na verdade, ele se arriscou, isso é claro, todo mundo tem que ter isso em mente, né? Agora, doutor, só para a gente fechar esse bloco, existe um outro brasileiro que é paranaense, inclusive, aqui do litoral do nosso estado, de Matinhos, inclusive a família dele está aqui, nossa equipe em Paranaguá até procurou para obter uma entrevista com a mãe, que também deve ser executado pelo mesmo crime por ter entrado com droga lá na Indonésia. Será que tem a chance desse desfecho, dessa história do Rodrigo Goulart pode ser diferente? Talvez aquele país, ele considere os antecedentes da pessoa. E se ficar comprovado que essa pessoa tenha sido primária, que seria a primeira vez que tivesse um envolvimento com tráfico, com drogas, poderia, na dosimetria da pena, não impor a pena máxima. Poderia impor uma outra pena que não a de morte. Mas me parece que ele tem um problema de saúde que talvez interfira com a questão do discernimento dele para cometer ou não crimes. Se ficar provado que ele tinha, como estão falando, em esquizofrenia, quem sabe aquele país considere isto e acabe por não aplicar a pena capital. Penso eu que ainda há uma chance para este nosso
irmão paranaense que está com problemas na Indonésia. Vamos torcer para isso, né? Doutor Elias, vou pedir licença um minutinho só para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando de um outro caso polêmico, o da médica Virgínia Soares de Souza, acusada de antecipar a morte de pacientes que estavam internados na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba. É um minutinho só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Voz e hoje aqui no programa a gente está discutindo aí vários assuntos polêmicos aí que envolvem o setor jurídico criminalista. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio para conversar comigo sobre este assunto o doutor Elias Matarassad, que é advogado criminalista. Obrigado mais uma vez pela presença, doutor Elias. A honra é minha. Doutor Elias, a gente conversou no primeiro bloco sobre esse caso polêmico do brasileiro, né, o Marco Archer, na Indonésia, que foi assassinado aí, lá pelo governo no último fim de semana, mas agora quero mudar de assunto um pouquinho e trazer a conversa do direito criminalista aqui para a nossa realidade do Paraná, em Curitiba. Nós temos, em 2013, foi acusada a médica Virgínia Soares de Souza de antecipar a morte de pacientes que estavam na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba. E o senhor tomou esse caso para a defesa, né? Em que pé que ele está agora? Olha, ela foi libertada porque nós, como defesa, fizemos um pedido de que ela tinha direito a responder em liberdade primária, nunca teve nenhum problema ético, né? E a questão da prova da autoria e da materialidade dos crimes ficou uma coisa assim absurda. Nós tínhamos, então, mortos em UTI, ou seja, já estavam ali na UTI porque tinham problemas. Nós tínhamos prova de que morreram pessoas. E eu sustentei, morrer alguém não é crime. Agora, nós não tínhamos prova de que mataram essas pessoas. Então, matar alguém é crime, morrer alguém não é crime. Provaram apenas que morreram pessoas. Agora, se foram mortas e quem e de que forma teria as matado ou antecipado o óbito, isso não ficou provado. E nós sustentamos, então, que ela apenas praticou medicina intensiva. Existem protocolos nacionais de medicina intensiva, protocolos nacionais de anestesiologia, e nós fizemos o confronto das ações dela, como o que constava nos prontuários, e vimos, passo a passo, de que todos os protocolos tinham sido cumpridos. Então, ela estava sendo processada, e está sendo processada, apenas por exercitar a medicina intensiva. Então, não existe prática de crime, nem prova de existência de crime, o que é mais grave. Então, com esses argumentos, nós conseguimos a liberdade. Hoje, ela está em casa, está aguardando uma perícia agora que a Justiça Criminal determinou, então, que se pegassem os prontuários médicos e que peritos em medicina intensiva e anestesiologia e farmacologia analisassem todas as ações, todos os remédios que foram dados, a forma como foram dados e confrontarem isso com a literatura médica para ver se as ações da médica estavam dentro da literatura ou não. Entendi. Ao que sabemos e ao que conversamos e ao que pesquisamos sempre, até hoje, não se provou um só desvio de conduta da ética médica por parte da médica Virgínia Helena Soares de Souza. As outras pessoas que foram presas junto com ela também esperam em liberdade pelo julgamento? Como é que está o caso deles? A situação dessas outras pessoas, inclusive, é mais injusta ainda, porque trabalharam também dentro de todos os preceitos de suas profissões, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, anestesiologistas, enfim. Não há, esse caso foi uma grande, assim, uma má interpretação muito grande da lei por parte dos investigadores e dos acusadores. Eu vou escrever um livro sobre isto. Eu principio o livro, estou escrevendo, dizendo o seguinte: neste caso, os que menos conheciam foram os que mais suspeitaram. Eu espero que a médica Virgínia Helena seja impronunciada, ou seja, absolvida de tudo isso, por falta de prova mesmo de existência de um fato criminoso.
Doutor, lá no início, quando surgiu, né, o caso que foi levado a conhecimento da população por meio da imprensa, o senhor chegou a falar até que houve vazamento de documentos, né, que a polícia não poderia ter mostrado para os jornalistas na época lá, né, o que teria complicado um pouquinho essa questão da defesa, né? Veja você, existem prontuários médicos que têm sigilo não judicial, sigilo por lei. Eu não posso pegar um prontuário do seu avô e mostrar publicamente, eu não posso, por ética médica e por disposição legal. Existem leis que proíbem que se exponha essa intimidade da vida das pessoas publicamente. Isso foi quebrado. E, entre outros princípios também que foram quebrados. Mas, com a soma de todos esses deslizes, nós conseguimos a liberdade e também esperamos que ela seja inocentada de todas essas acusações em breve. Tá certo. Doutor, eu tenho informação de que esse julgamento desse grupo de pessoas que está sendo acusada disso pode ser feito de forma individual e também em conjunto, né? Como é que o senhor acha que isso vai se caminhar nesse futuro aí? O processo, ele abarca todos os acusados. Nós pedimos, na época, até que fosse desmembrado para a gente tratar cada caso num processo. Prosseguiu com todos respondendo o processo e teremos uma única decisão de pronúncia ou de impronúncia. Nós esperamos até que sejam impronunciados, mas isso não interfere também na inocência ou na culpa. Essa questão aí, tratando-se de acusação conjunta ou múltipla, serão respeitados os direitos individuais de cada um. Claro. E com relação ao júri popular, isso se discute ainda ou não, nesse caso? Caso sejam pronunciados, a matéria irá para a júri popular. Mas eu entendo que, na sentença de pronúncia, já o juiz estabeleça que não há indícios de existência de crime e já impronuncie, ou seja, que liquide o processo sem levar a júri. Entendi. Doutor, foi nomeado há poucos meses, eu acredito que uma questão de 2, 3 meses, um novo interventor lá para o Hospital Evangélico, o doutor Fabrício Cascardo, não sei se o senhor conhece ele. E ele está fazendo um trabalho lá no Hospital Evangélico agora de avaliação de contas por conta de falta de pagamento de funcionários, desvio de dinheiro inclusive, por conta da administração anterior, né, que pelo visto, segundo o Ministério Público, não estava andando bem e, por isso, nomeou esse interventor. Essa nova administração, digamos que temporária, porque ele vai estar lá por 12 meses, isso pode, de alguma forma, atrapalhar ou, de repente, até beneficiar, nesse caso da doutora Virgínia? Não tem menor interferência. Eu só quero fazer um registro aqui de que o Hospital Evangélico de Curitiba tem uma história muito bonita. Desde o começo, quando as igrejas se reuniram para instituir o hospital, Sim. A universidade, a faculdade de medicina, enfim, é uma história muito bonita. A população de Curitiba talvez não conheça a fundo, os mais antigos conhecem, mas é uma história maravilhosa. É um hospital hoje que tem que ser preservado a todo custo. Governo municipal, governo estadual, governo federal, tem que lutar para manter o Hospital Evangélico. É uma instalação maravilhosa, num local privilegiado, com muitos leitos, com uma história e com objetivos muito bons. O que tem que se fazer é sanear o hospital e prosseguir nos seus objetivos. Não há interferência alguma com o caso da doutora Virgínia, essa mudança de administração, e até nós fazemos votos de que esse novo interventor saneie, coloque a casa para funcionar. Em ordem, né? Em ordem. Doutor Elias, só para a gente fechar esse bloco, muitas pessoas vieram a conhecer o senhor por conta da sua atuação junto ao caso da Cristiane Yared, hoje deputada federal, né? Em decorrência do acidente que acabou matando o filho dela, né? O Rafael Yared. E tomaram o senhor assim como um defensor aí dos bonzinhos. E a mídia, muitas vezes, acaba transformando alguns casos aí e nomeando, né, indivíduos bons daquela história e os ruins, o mal e o bem, né? Nesse caso da doutora Virgínia, a boa sendo criada por conta de indícios, de provas que estão sendo contestados, claro, pela defesa, mas que acabou tornando a imagem dela para a população como a vilã da história ali.
E daí as pessoas viram o senhor tomando o caso dela para defesa, né? Como é que já chegou alguém para o senhor assim e falou alguma coisa com relação a isso? Poxa, por que o senhor está defendendo essa... Por mais que ela, vamos deixar claro que ela ainda não foi julgada, né? Não recebeu pena alguma. Mas com relação a isso, nessa percepção das pessoas quanto ao senhor? Recentemente eu fiz um júri onde os acusados eram do movimento Skinhead. E eu absolvi os acusados. E nesse júri, a própria acusação me cobrou isso publicamente. Não só as pessoas do povo, mesmo o pessoal do nosso meio. E eu disse o seguinte, que nós advogados criminais ou criminalistas, nós temos nossos extremos. Nós podemos atuar tanto na assistência da acusação quanto na defesa. E eu, antes de 2009, eu também já tinha trabalhado em tantas causas que eu nem me permito lembrar mais quantas. Mas em 2009 apareceu este caso do ex-deputado e eu faço com muita garra, com muito orgulho também, e digo aos meus colegas e ao pessoal do meio jurídico, e estou dizendo a vocês que estão nos assistindo, eu tenho a maior honra de poder trabalhar nos extremos da advocacia criminal, ou seja, no extremo da acusação e no extremo limite da defesa. O caso que me representa o extremo da acusação é este caso do deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, caso Iared, o caso Carli Filho, como alguns chamam. Tenho uma honra imensa em participar, estar ali junto com a família, e tenho também elevada honra em estar ao lado da médica nesta acusação, que me parece que na história do nosso país não existe uma acusação tão acentuada contra uma pessoa, porque tentam responsabilizá-la por 317 mortes ao longo de 2006, 2013. Então, isto realmente, todo advogado gostaria de trabalhar tanto numa como noutra causa. Eu me sinto um privilegiado da sorte, do destino ter me colocado nessas histórias. Me sinto extremamente feliz por estar podendo trabalhar nesses dois casos. Tá certo, a satisfação profissional, né, doutor? Eu vou lhe pedir licença mais um minutinho, a gente vai falar sobre o caso Iared daqui a pouco, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre o caso dos pescadores lesados aqui do litoral do Paraná por conta de uma facção criminosa e que o doutor Elias também tem participação. A gente já volta. Olá, estamos de volta com Voz e hoje a gente está discutindo aqui sobre temas polêmicos relacionados aí ao direito criminalista aqui do Paraná e também do mundo. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa o doutor Elias Matarassade, que é advogado criminalista. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua presença aqui conosco. Doutor, eu gostaria agora da gente mudar um pouquinho de assunto. Novamente, e a gente falar agora sobre o caso dos pescadores que foram lesados aqui no litoral do Paraná por conta de uma facção criminosa que está sendo investigada, mas inclusive muita gente já foi preso. Facção formada, como o senhor sabe, e para quem não sabe ainda, por um juiz, empresários da cidade, também advogados e o chefe de uma colônia de pescadores local. Para a gente entender, doutor Elias, para o pessoal em casa também entender um pouquinho mais desse caso, eu gostaria de passar uma reportagem que explica um pouquinho sobre ele. Pode rodar. Nesta quarta-feira, a primeira vara criminal de Paranaguá aceitou a denúncia contra 19 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que lesou a Petrobras e centenas de pescadores do litoral paranaense. O esquema milionário foi montado em cima das ações de indenizações dos pescadores prejudicados com vazamentos de óleos em 2001 e 2004. O plano passou a ser investigado pelo Ministério Público de Paranaguá após um jornal de grande circulação no estado trazer o assunto a público. A facção criminosa funcionava assim. Ciro Antônio Tax, patrão do grupo, dono de cartório e idealizador do esquema montado na primeira vara civil de Paranaguá. Hélio Arabori, também conhecido por japonês, juiz de direito, hoje aposentado e que passou a exigir parte de valores decorrentes de honorários contratuais e das custas processuais das indenizações. Marcos Gustavo Anderson, fundador da empresa fantasma MGA para a lavagem do dinheiro e o repasse dos valores ao juiz e ao cartorário.
Arival Tramontim Ferreira Júnior, o serventuário da Justiça que ajudou o táxi a formatar o esquema, e Cristiane Uliana, a advogada que ingressou no grupo em novembro de 2004. Na partilha do grupo, Cristiane teria direito a 18% dos valores, Ciro Táxi 32%, Hélio Arabori 18% e Arival Júnior 32%. Arival Júnior que chegou a falar com a imprensa em Curitiba no dia 14 de julho. Bom, a princípio queria dizer que fui serventuário da Justiça há 20 anos e faz 1 ano e 6 meses que eu estou escondido. Em virtude dessa situação aí que a gente vai expor aí para vocês aí, tentar ajudar, né? Eu estou escondido longe da minha família, porque eu não fui ameaçado de morte por recado nem por nada. Eu tive pistola na minha cabeça por um representante desse grupo que se apropriou indebitamente lá dos dinheiros dos pescadores de Paranaguá. Então eu vou falar em relação aos repasses que eu acho que não eram devidos. A base mesmo dessa situação toda, o dinheiro que começou a girar em relação a esse processo da Petrobras, eram valores pagos a título de custas judiciais aos cartórios, da primeira vara civil, da segunda vara civil e de Antonina. O que acontece? Cada processo que um pescador propunha, para fazer a defesa, a Petrobras tinha que pagar, através de outros 2 processos que ela propunha, em torno de R$330. É um valor de custas, um valor pequeno. Só que passam de 14 mil processos ajuizados. Então, só estou falando de custas judiciais a princípio. Esse dinheiro de custa era feito um rateio. Era feito um rateio entre escrivão, entre magistrado, por informação do próprio escrivão, entre o pessoal da Petrobras, inclusive o pessoal representante da Petrobras e até o banco para fazer essa divisão lá dentro do banco. Dos 5 principais nomes envolvidos no esquema, Ciro Antônio Táxi, Hélio Arabori e Marcos Gustavo Anderson, que tiveram a prisão preventiva decretada e realizada há cerca de 2 semanas pelo GAECO, ainda continuam detidos. Arival Tramontim Ferreira Júnior está foragido da Justiça e Cristiane Uliana não foi presa porque colaborou com as investigações. Parte dos acusados teve os bens recolhidos para garantir o ressarcimento das vítimas. A denúncia foi oferecida esta semana pela primeira Promotoria de Justiça de Paranaguá e apresenta 31 crimes, entre eles corrupção passiva, apropriação indébita, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. 12 pessoas já foram presas, mas liberadas depois de serem ouvidas pelo Ministério Público. Enquanto fazia a investigação, o MP encontrou indícios de que entre agosto de 2008 e outubro de 2012, o juiz Hélio Arabori e o cartorário Ciro Táxi dividiram entre si 4,8 milhões de reais arrecadados somente com honorários de sucumbência, ou seja, os valores que a Petrobras passou aos pescadores. Já entre 2009 e 2013, os dois teriam dividido outros 3,5 milhões de reais por meio de pagamentos feitos pela MGA. A lavagem de dinheiro seria feita pela empresa por meio da simulação de venda de terrenos. Além disso, as investigações do MP apontam que o grupo desviou pelo menos R$354 mil em indenizações decretadas pela Justiça a pescadores que eram clientes de Cristiane Uliana. Doutor Elias, esse caso, ele é recente, que começou a ser divulgado, né? A TVCI lá em Paranaguá fez uma cobertura muito intensa. Eu quero registrar aqui um trabalho muito sério, muito ético, enquanto outros jornais lá, jornais periódicos, estavam a serviço da facção, e a TVCI se manteve dentro da ética do jornalismo e divulgou apenas verdades. Um trabalho maravilhoso. Eu quero exaltar aqui até e registrar o trabalho do Oswaldo, que é colega. E isso fez um Você, grande trabalho de jornalista, produção. uma pessoa que eu tenho, assim, toda a admiração e respeito, e pela TVCI também. Que bom, agradeço em nome dele e de toda a equipe também da TVCI. Doutor Elias, esse é um caso milionário, talvez um dos maiores que tem ocorrido aqui no Paraná já, né? Um escândalo muito grande. Esse mesmo padrão do Fórum de Paranaguá, daquela vara civil, foi feito em Antonina também. Foi, exatamente. Então, Antonina, nós tivemos ali, está em sigilo, mas eu não estou quebrando o sigilo aqui, mas tinham processos enterrados atrás do prédio do fórum. Tinha um terreno lá atrás. Enterrados literalmente. Enterrados literalmente, escondidos mesmo, embaixo da terra. Então,
são assuntos que o tribunal tomou uma decisão bastante enérgica. Mas, para que o telespectador possa entender, não se sabia de nada, estava tudo funcionando dentro do esquema criminoso, quando, de repente, os pescadores, não tendo resposta dos advogados sobre o dinheiro da indenização ou sobre a demora dos processos, começaram a procurar outros advogados na cidade e acabaram procurando mais 2. Justamente, era aí que eu queria entrar, que começou a sua participação Então, daí, né? esses 2 advogados, um deles em especial, começou a questionar isso, foi ao fórum e pediu um processo, já não teve acesso, foi procurar nos registros de computador lá, do sistema, também não encontrou, porque era por iniciais, dizia lá, fulano de tal e outros, e o problema estava no outros, o fulano estava certo, mas o outros tinha problema, enfim. Quando eles tiveram a ideia de ir no banco para ver se tinha pagamento, e foram num banco com uma pescadora, e viram que tinha pagamento de um alvará para um interessado, e esse pagamento nunca chegou nas mãos do interessado, é que começaram daí, esse esquema começou a querer descontextualizar e a virar o foco para esses 2 advogados que estavam procurando pelos direitos dos pescadores. Entendi. Aí o que aconteceu? Abriram um inquérito, acabou com a prisão desses 2 advogados. E eu fui chamado e consegui a liberdade deles, foi muito bem despachado pelo juiz que entendeu, que evidenciando que não eram eles os responsáveis por isso, ou seja, talvez com a prisão desses 2 inocentes, o grupo tentasse desviar a atenção de todos os pescadores como se eles fossem culpados, mas na realidade era só um jogo de cena. Esses eram inocentes, foram libertados e os verdadeiros culpados foram levados ao processo criminal. Esses 2 advogados que o senhor defendeu é o Levi de Andrade e o Jorge Luiz Mor, né? Sim, pessoas, eles não respondem mais a nada pessoas sobre esse honradas caso. que não tiveram problemas, nenhuma conexão com esse golpe. Quem teria, de repente, feito essa denúncia, montada, desviado esse olhar, foram os próprios integrantes. No momento em que começaram a surgir esses fatos contra Jorge e Levi, o Júnior, que é este outro moço que aparece na entrevista de coletiva, quando ele soube que nós tínhamos convocado uma coletiva para esclarecer a opinião pública de que esses 2 advogados eram inocentes, estavam sendo tidos como culpados, como envolvidos, ele comparece na coletiva repentinamente. Nós estávamos lá com toda a imprensa e ele vem. Ele entra, dá essa entrevista, faz uma delação e volta de onde veio. Depois sai a prisão dele, claro, porque ele confessa que participou junto com o cartorário, enfim, com todos. Juiz. E ele quer ser beneficiado com a delação premiada, por causa dos documentos que ele exibiu e tal. Ele está mais ou menos na mesma situação da advogada, que acabou contribuindo. Só que ela está em liberdade, felizmente, porque, enfim, contribui agora com a justiça, e ele está foragido. Talvez até se apresente nos próximos dias. Tá certo. Doutor Elias, que bom que depois que a TVCI, né, e os órgãos de imprensa começaram a levar esse caso a público, os pescadores começaram a receber as suas indenizações e aos poucos parece que a situação está se resolvendo. Doutor, eu vou pedir licença mais uma vez para o senhor, a gente vai para um outro intervalo comercial e daí a gente volta para falar de um caso que é polêmico demais também, não só em Curitiba e no Paraná, mas em todo o Brasil, que é o acidente ocorrido em 2009 pelo ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, da onde morreram 2 jovens aqui na cidade. Nós voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Voz e hoje a gente está discutindo casos aí do direito criminalista, casos aí bastante polêmicos que ocorreram no Paraná, no Brasil e no mundo. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o doutor Elias Matarassad, que é advogado criminalista. Obrigado mais uma vez, doutor Elias, pela presença. Eu que agradeço. Doutora, eu gostaria de falar agora com o senhor, vamos virar a página de novo, trocar de assunto, que agora vem um assunto também que é bastante polêmico aí, tenho certeza que tem bastante coisa para a gente conversar, que é com relação ao acidente ocorrido em 2009, promovido pelo ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho e que acabou
matando aí nesse acidente 2 jovens, o Rafael Yared, que na época tinha 26 anos, e o Murilo também, que tinha 20 anos na época do acidente também, se eu não me engano. E esse é um caso que o senhor abraçou e vem acompanhando desde então, né? Olha, eu não chamo de acidente, chamo de desastre. Aquilo foi um desastre. Aquilo não precisava ter acontecido. De repente alguém, já estou falando em termos de perícia oficial do Instituto de Criminalística, a 167 km por hora, com desvio padrão de mais 6, ou seja, poderia estar a 173 por hora, Isso. numa região, uma área urbana, né, em via pública urbana de uma cidade, onde tem um ponto de inflexão, ou seja, tem um lugar onde faz uma grande lombada, que a gente chama de ponto de inflexão. Ele decola com o veículo ali, o veículo fica no ar 12 metros de distância, em torno de 90 centímetros de altura, ele decola, e ele aterriza em cima de um Honda Fit que estava com essas 2 vítimas dentro. Não precisava acontecer de forma alguma. Bom, acontecido, e a justiça sempre chega depois, né? Isso é um problemão, porque não tem como chegar antes. Eu recebo aquela mãe, a Cristiane Yared, no escritório, no dia seguinte ao enterro, né? E ela me abraça e pede justiça. Então você imagine o que é aquela mãe, no dia seguinte ao enterro do filho, abraçar alguém, advogado no caso, eu, e pedir justiça. Me arrepiou o corpo todo, a convicção daquela mulher, a dor daquela mulher e daquele pai. E eu não tinha como não abraçar a causa imediatamente. Abracei a causa, pedimos na Assembleia que ele fosse cassado por quebra de decoro parlamentar, porque não se espera de um parlamentar uma conduta dessa. Uma atitude dessa. E ele, para escapar da cassação, ele renunciou, então foi a primeira pena aplicada a ele, foi a perda do mandato. Em seguida, um inquérito em 2009, que terminou e começou em 2010 com uma denúncia na vara do júri, dizendo que ele tinha incorrido um duplo homicídio doloso eventual. 2010, caminhamos com audiências e com perícias e com tudo que você pode imaginar, se é que todos lembram. Terminamos 2010 com o julgamento da primeira instância determinando que ele fosse a júri popular. Isso. 2011, a defesa recorre ao tribunal, a acusação também acaba recorrendo, enfim. 2011, o Tribunal de Justiça mantém a decisão. 2012 é dedicado a Brasília, com recursos da defesa. 2013, fevereiro, nós chegamos até a marcar o júri, quando Brasília diz que anula ao acórdão do Tribunal do Paraná por um defeito técnico de que o relator deveria ser A e não B. E, enfim, 2014, nós conseguimos, então, que o tribunal mantivesse a decisão, numa nova decisão, mantivesse o posicionamento. E agora nós estamos com o recurso da defesa para Brasília. E ainda nesta semana, início agora do expediente, nós devolvemos o processo pedindo para que não sejam recebidos e admitidos os recursos da defesa para Brasília e, caso sejam, que sejam recebidos apenas no efeito devolutivo e que o juiz da vara do júri possa marcar desde logo o júri do acusado Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Será na segunda vara do júri de Curitiba, se Deus o permitir, ainda no primeiro semestre de 2015 nós teremos esse grande júri popular. Muito bem, doutor Elias, o senhor fez um breve histórico aí do caso. Eu quero lhe convidar agora também para assistir uma reportagem que mostra um pouquinho e apresenta um pouco do caso, como é que esse acidente aconteceu. Pode rodar. O acidente aconteceu há 5 anos neste cruzamento das ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi com Paulo Gorski, no bairro Moçungue, em Curitiba.
Na colisão, o ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho ficou bastante ferido, mas as maiores perdas foram as dos dois jovens, Gilmar Rafael Souza Yared, então com 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, com 20 anos, que acabaram falecendo na hora. A batida ocorreu na madrugada do dia 7 de maio de 2009. Carli Filho trafegava pela Monsenhor Ivo Zanlorenzi conduzindo este Passat. Já os dois rapazes vinham pela Paulo Gorski num Honda Fit dirigido por Gilmar Rafael. A velocidade do carro do então deputado, segundo a perícia, estava entre 161 e 173 km por hora, mas há indícios de que a velocidade era de 190. Neste vídeo de reconstituição do acidente, pode-se ter ideia de como tudo ocorreu. O Honda Fit chega a frear na esquina da rua Paulo Gorski antes de entrar na Monsenhor Ivo Zanlorenzi e, sem respeitar o semáforo em alerta, que pede a atenção do motorista, Carli Filho surge e é quando a batida ocorre. O teto do carro dos rapazes é arrancado e o automóvel do ex-deputado vai para longe, em frente a uma residência. Hoje, aqui na região do acidente, estão essas duas cruzes que lembram a morte dos dois rapazes. Em uma delas, inclusive, está escrito a frase 190 km por hora é crime, queremos justiça. Depois de se recuperar do acidente, Fernando Ribas Carli Filho renunciou ao mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, para onde havia sido eleito em 2006 com pouco mais de 46.600 votos. Com a renúncia, Carli Filho perdeu o direito de ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, passando então para o juízo de primeira instância, como qualquer outro cidadão. O Ministério Público do Paraná protocolou em 2009 denúncia contra o ex-parlamentar por duplo homicídio qualificado, com dolo eventual, por dirigir embriagado e ainda por violar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Em 2010, o juizado da Vara do Tribunal do Júri confirmou a denúncia. Em contrapartida, a defesa de Carli Filho discordou e recorreu da decisão em Brasília. Entre tantas indas e vindas, 5 anos se passaram e até agora o julgamento não aconteceu, o que revolta a população. Se rouba uma coisa de mercado simples, às vezes vai preso, e de repente mata dois rapazes com um futuro brilhante pela frente e destrói famílias, e está lá belo e solto, ainda fazendo festa, participando de festas. Isso é um tapa no rosto do povo paranaense. Acredito que seja uma falta de respeito, até mesmo em questão, porque quando chega no nível deles, né, no caso deputado, senador, a demora é grande, né? Então, e até mesmo devido ao erro dele também, eu acredito que quanto mais antes seria melhor. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu por unanimidade pelo julgamento popular. Quem votou foram os desembargadores Telmo Xerém, relator, Johnny de Jesus Campos Marques, o revisor, e Benjamin Acácio de Moura e Costa, o vogal. A mãe de Gilmar Rafael Yared se emocionou na ocasião com a decisão. É uma vitória da sociedade, não é uma vitória minha, né? Na realidade, não existem vitoriosos, né? Essa é uma história onde uma nação precisa acordar para o que está acontecendo. Hoje aqui é uma conquista, um divisor de águas. Hoje nós temos no Paraná solidificada a tese da possibilidade do dolo eventual na condução de veículos automotores. O julgamento, segundo Matarassade, deverá ser realizado no segundo semestre deste ano. No entanto, a defesa de Carli Filho tenta derrubar o júri popular em Brasília no Superior Tribunal Federal. Se condenado, Carli Filho poderá pegar de 6 a 20 anos de prisão e acréscimo de 50% por serem duas vítimas. Cristiane Souza Yared costuma dizer em suas entrevistas que não enterrou um filho, e sim plantou uma semente. E um fruto disso é esse aqui, o IPETRAN, o Instituto Paz no Trânsito, no qual ela, junto de outras mães e famílias que perderam parentes em acidentes de trânsito, pedem por mais justiça e consciência de quem guia um volante.
Doutor Elias, só para explicar, essa matéria foi feita no ano passado, então por isso que a gente fala ainda sobre a possibilidade desse julgamento acontecer no segundo semestre de 2014. Infelizmente a gente está terminando o bloco aqui, mas a gente vai fazer um intervalo, mas já voltamos para repercutir aí ainda um pouco mais o caso desse acidente aí que comoveu tanta gente aí pelo mundo afora. É rapidinho, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está discutindo aqui no programa casos aí que envolvem o direito criminalista a nível de Curitiba, Paraná, Brasil e também do mundo. Para conversar comigo sobre este assunto, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o doutor Elias Matarassade, que é advogado criminalista. Muito obrigado mais uma vez, doutor Elias, pela presença. Imagina, vamos lá. Doutor Elias, antes da gente entrar no intervalo comercial, nós mostramos uma reportem aí que lembra, né, como é que foi desde o acidente, como é que está um pouco do andamento do processo aí que vai julgar aí o ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Esse é um caso já que vem se arrastando. Essa reportagem a gente gravou no ano passado, ainda eram 5 anos, né, que já estava havendo essa discussão do caso, e esse ano a gente caminha para 6. O senhor acha que no primeiro semestre desse ano aqui pode haver agora esse julgamento? Eu vou quebrar um pouco o protocolo e dizer o seguinte: se Brasília não vier com nenhuma gracinha de dar liminar para suspender julgamento, eu acredito que no primeiro semestre agora nada mais tem a se fazer que não designar o júri. O júri acontecerá em Curitiba, nesse caso, né? E na segunda vara do júri no plenário popular do Tribunal do Júri de Curitiba. O povo espera, o Estado espera, o Brasil espera este julgamento. Por quê? Vários outros casos foram levados a júri com a mesma acusação, por que este não seria? Então, até por uma questão de isonomia, eu creio que deva acontecer isso o mais rápido possível. Bom, como a gente viu na reportagem ali que a gente passou, e o senhor acabou de repetir novamente, é um clamor da população isso, né? Todo mundo se revolta a ver casos como esse, que envolve políticos, porque todo mundo já, a primeira ideia que se vem à cabeça é de que não, tem um político que está envolvido, família de posses, família importante do Estado, e por conta disso se freia. E até a defesa foi até a Brasília para conseguir todos esses recursos, né? E que, por grande consequência disso, vem se arrastando por todo esse tempo aí o caso, né? Veja, é um grande escritório jurídico que faz a defesa, sabe usar dos recursos previstos em lei, e nós estamos atuando na acusação, mas todos os direitos do acusado foram respeitados, até hoje. E ele será levado a julgamento pelo júri e lá terá uma decisão da sociedade, no sentido de avaliar com serenidade, com equilíbrio e dizer o que foi esse caso na visão dos jurados. Me parece bastante equilibrado o que está para acontecer. Agora, doutor Elias, o acusado, na verdade, ele é acusado, né, por duplo homicídio e com dolo eventual, né? Quando se assume ali um risco de matar, né? Exatamente. E isso já está pacificado. O Tribunal de Justiça do Paraná deu uma decisão unânime. Todos os desembargadores votaram nesse sentido. Só resta agora o julgamento pelo júri. Tá certo. Agora, doutor Elias, é interessante a gente analisar esse caso, a proporção que ele tomou, a comoção popular que ele tomou, que a mãe dele, a Cristiane Yared, que, né, todos conhecem, é uma pessoa muito do bem, quem tem a possibilidade ou teve, né, a oportunidade de conhecê-la percebe isso facilmente. A luta dela foi tão grande, ela criou o Instituto Paz no Trânsito, que a gente viu ali na reportagem, que ela se une com outras famílias, mães em especial, que acabaram perdendo ali seus filhos em outros acidentes de trânsito também, pede por justiça e pede principalmente por mais paz no trânsito, assim mesmo como o próprio nome do Instituto diz. Mas essa luta dela foi tão grande que levou ela a se propor a um cargo público, né, como deputada federal, e acabou levando isso, o consentimento das pessoas, tanto que ela foi a mais votada, né, para esse cargo. Isso é uma resposta mais do que clara da população com relação a esse caso. Veja você, toda modificação de comportamento no trânsito do Brasil que ela pretende dentro desta luta depende da legislação federal. O trânsito é disciplinado por legislação federal. Então, se ela fosse postular um cargo, não poderia ser vereador,
não poderia ser deputado estadual, somente poderia ser deputado federal, que pode legislar, apresentar projetos modificando determinadas normas legais, digamos assim. Mas ela quer mais, ela quer que crie o brasileiro uma consciência. Então, ela parte também para a questão educacional no trânsito, para a pessoa que, quando estiver dirigindo um veículo, por menor que seja, está dirigindo algo que tem um corpo que tem 1 tonelada, pelo menos. Um carro popular tem 1 tonelada em movimento. Então, para dirigir, colocar em movimento essa tonelada pelas ruas da cidade, onde você vai passear com seu pai, com sua mãe, é importante que a pessoa tenha consciência. E ela quer despertar também esta consciência. Então, eu chamo a Cris de uma grande mãe que está lá, vai tomar posse no Congresso, aí na Câmara, digamos, dos Deputados e Congresso Nacional, mas é uma grande mãe que está lá preocupada com os filhos. E os legisladores têm que olhar para a nação como sendo um pouco pais desse povo e olhar um pouco pelos filhos desta nação. Este é o projeto de Cris Yared. E teve, assim, todo o meu apoio desde o início, porque eu vi nela esse veio de proteção dos demais. Quer dizer, ela fez da perda algo bom. Então, me parece que ela vai conseguir grandes avanços nesse campo no Parlamento Nacional. Bom, o senhor tem um contato muito próximo dela, da família, né, do pai, do Rafael Gilmar Yared também. O senhor vem acompanhando essa programação dela, vamos dizer assim, com relação agora ao Congresso Nacional. O exemplo, por exemplo, que ela teve aqui no Paraná de criar o Instituto Paz no Trânsito, é algo neste sentido que ela pretende agora, então, fazer lá em Brasília, tornar o Instituto Paz no Trânsito aqui de Curitiba algo aí em nível de Brasil. Veja, eu posso dizer a Cristiane Yared que esta dor, esse trabalho jurídico e tratando dessa dor, solidificou tanto a nossa amizade, que hoje eu sou a pessoa, o consultor de todas as horas. Isso aumenta bastante a minha responsabilidade, porque eu tenho que realmente dar as respostas, que não são poucas, que nem a legislação dá, eu tenho que estar trocando essas ideias com ela. Mas eu espero que ela cumpra com os seus objetivos, fará bem para todos nós. Nós teremos um Brasil melhor, com menos mortes. Se você vê essa morte, digamos assim, de uma pessoa fora do Brasil, na Indonésia, que morreu, enquanto nós trabalhamos aqui nesta entrevista, se você somar o tempo, você vai ficar bastante triste com o número de pessoas que morreram enquanto eu cheguei aqui no estúdio e na hora que estou saindo. Existem estatísticas, morreram muitas pessoas. É um Boeing carregado de pessoas que morrem por dia no Brasil, de violência no trânsito e de outras formas de violência que também nós temos que combater essas cifras negativas, porque países em guerra não têm tantas perdas como nós. Tá certo. Doutor Elias, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero só fazer um parênteses que a produção acabou de me avisar. Esse programa foi gravado na quarta-feira, dia 21, agora de janeiro, e a gente falava no primeiro bloco do programa, com relação a esse caso que o senhor lembrou agora, da morte lá da Indonésia do brasileiro. E o segundo brasileiro que seria executado por ter entrado naquele país com uma quantidade de droga, né, onde é proibido, que é o Rodrigo Goulart, que a gente ainda tinha dúvida no início do programa de hoje, que é aqui do Paraná, do litoral de Matinhos. A gente ainda tinha dúvida se ele seria levado à execução também como pena final. Parece que foi decidido mesmo, a produção está me avisando agora aqui, ou seja, o governo já antecipou então essa decisão e mais uma vez vai executar um brasileiro por conta disso. Aplica-se o mesmo raciocínio do primeiro que falamos aqui, mas a gente tem a lamentar pela família, pela sociedade brasileira que sofre. Mas eu acredito que isso também levanta a questão da pena de morte nacionalmente, e eu acredito que pode ser até que mude um pouco a concepção do brasileiro. Tem muitos que dizem que são a favor da pena de morte, mas agora vendo um brasileiro lá sendo levado à morte, nós talvez não concordemos
que o Estado brasileiro se transforme num assassino oficial. É porque é muito fácil da boca para fora falar, né, que é a favor da pena de morte, assim como também é a favor da redução da maioridade penal, só que quando isso se aplica na prática, com alguém próximo de você, Encher os muda, presídios né? de criancinhas, né? A redução da maioridade penal, em outras palavras, é levar nossas crianças para o presídio, encher as cadeias de crianças. Eu acredito que essa não seja a solução. Tá certo. Doutor Elias, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por falar de todos esses assuntos aí, que com certeza gera o interesse aí da população como um todo. Obrigado mesmo de coração e até uma próxima oportunidade. Quero apertar as mãos da TVCI, que eu tenho o maior respeito. A gente agradece muito mais uma vez. E eu agradeço também a você que está em casa e nos acompanhou aí dando a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.